Alô, vocês que estão chegando. Olha, nós queremos falar um pouco sobre o conteúdo dessa aula, que apresenta um dos dois tipos de pesquisa que nós consideramos, pela nossa experiência, adequados, muito adequados, aliás, aos pesquisadores iniciantes que estão fazendo pela primeira vez um trabalho científico. E esses dois tipos de trabalhos de pesquisa, eles são fáceis e são acessíveis para essa qualidade de pesquisador, correto? Então, hoje nós vamos trazer o primeiro deles, que é exatamente o estudo de caso. Agora, eu queria pedir a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal. Chegou aqui, inscreva-se no nosso canal, porque isso vai ajudar a propagar esse canal, a propagar tudo aquilo que nós estamos tentando passar aqui para vocês. Faz com que a gente possa ajudar mais pessoas, não é? Compartilhem com seus amigos a existência desse canal aqui, tá? Esses que estão fazendo também seu TCC, ou que vão ter que fazer isso, tá certo? E também eu queria que vocês fizessem o seguinte, entra aqui no comentário um pouquinho e diz quais são as sugestões que vocês têm para nós a fazermos novos vídeos, certo? Agora, essa recomendação para os seus amigos é muito importante, porque vai ajudá-los e também vai nos auxiliar a ter uma visibilidade maior, tá certo? Agora, uma outra coisa que eu queria pedir era o seguinte: se você está interessado ao conteúdo, interessado no conteúdo que nós estamos passando num determinado vídeo, fiquem até o final. Às vezes o vídeo se estende um pouco, porque ele traz muitas informações e nós não podemos passar as informações de forma rápida. A gente tem que trazer exemplos, tem que tornar tudo muito claro para que vocês possam entender. Então, por favor, fique até o final, porque isso vai nos ajudar bastante, tá bom? E a vocês também, né? Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos apresentar o primeiro tipo de pesquisa que nós achamos que seja mais adequado para quem não tem a experiência de pesquisador, certo? Então, seria exatamente o estudo de caso. O que é esse estudo de caso? O que é que a gente chama de estudo de caso? Bom, ela é uma investigação que pode ter um enfoque quantitativo ou qualitativo, e que ele é chamado assim porque você vai fazer exatamente a investigação de apenas uma amostra que seja representativa daquele objeto que você está querendo estudar. Por exemplo, se você quer saber a opinião de uma escola, você vai sortear uma classe e vai estudar aquela classe em profundidade, e você vai depois extrapolar esses resultados como possibilidade do resultado ser o mesmo em outra escola, certo? Dependendo das variáveis que envolvem as escolas, né? Classe social, o tipo de regime, se é privado, se é público, lógico. Então, a idade das crianças, então tem que ser tem que observar várias variáveis para que aquela amostra que você tirou seja realmente representativa, por exemplo, do nível escolar secundário, que hoje não sei mais como é que chama no Brasil. Então, o que é o estudo de caso é apenas um estudo mais aprofundado de uma realidade amostral, do objeto que você quer estudar, tá? Que você está estudando. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo para que a gente torne isso mais concreto. Eu digo que eu quero conhecer o nível de satisfação dos empregados das empresas de supermercado sobre a atuação social da empresa. Seria exatamente todos os supermercados. Eu queria saber como é que eles lidam
com a satisfação dos empregados, com as questões sociais, que tipo de benefícios eles promovem para dar uma qualidade de vida melhor aos funcionários. Então, nesse caso, eu iria sortear uma cadeia de supermercado. Eu tenho Carrefour, tenho Pague Mais, tenho Disco, por exemplo, no Rio de Janeiro, vários outros, e eu iria sortear uma dessas cadeias. E nessa cadeia, que tem várias lojas, eu iria escolher uma loja que fosse bem representativa daquela cadeia de supermercado. Por exemplo, uma loja grande, uma loja que venda muitas coisas, um supermercado. E eu iria fazer o meu trabalho, né, com essa amostra. Agora, você vai então realizar a pesquisa com todos os funcionários dessa loja escolhida, dessa amostra, correto? Agora, que tipo de técnicas você podia empregar? Se você escolher fazer uma pesquisa qualitativa, você vai escolher a entrevista e vai aplicar essas entrevistas a um pequeno grupo de empregados escolhidos de cada setor, certo? Então, cada setor você vai tirar um ou dois empregados e vai entrevistar a todos, tá certo? Ou então, se você quer usar uma técnica quantitativa, que por sinal eu até aconselho, você vai fazer uma enquete com os empregados, de todos os empregados daquela loja, utilizando o formulário. Ou seja, o formulário é um questionário que você entrega para a pessoa por exemplo, você junta as pessoas por setor, aí no caso da pesquisa, em uma sala e você distribui os formulários, explica o que quer que eles façam e cada um vai preencher por si próprio, vai colocar ali as ideias que ele tenha. Esse tipo de formulário é interessante, esse tipo de técnica, porque você deixa a pessoa mais à vontade para responder individualmente e, além disso, você, como não tem muitos recursos, se você vai fazer isso para a sua monografia, por exemplo, você não dispõe de uma equipe. Então, você pode sozinho ou a ajuda de alguém, você vai distribuir isso e vários dias para que as pessoas completem aquele formulário, tá certo? Agora, esses formulários, eles têm que ser elaborados com uma técnica especial. Por exemplo, você não vai pedir para as pessoas se identificarem. Você não vai pedir nome, você não vai pedir setor que eles trabalhem, porque não interessa. O interessa é a visão do todo, né, dos empregados. Então, não interessa se um setor está mais satisfeito do que o outro, não importa. Apenas o seguinte: você vai fazer essa identificação apenas por categorias, as categorias sexo e nível educacional, tá? Então seria somente isso. E não haverá uma identificação e as pessoas ficam mais soltas para responder. Porque às vezes as pessoas têm medo de que aquilo possa repercutir, né, no trabalho delas, etc. Então, você descarta esse aspecto. E você vai fazer um formulário simples, direto, objetivo, que seriam com perguntas fechadas, tá? A maioria delas seriam perguntas fechadas, tá? Que você dá as opções e as pessoas respondem, assinalam aquela opção com a qual ela concorda. E você também pode ter e deve ter um pequeno número de perguntas abertas, tá? Para poder você ter mais dados subjetivos. Bem, gente, eu vou dar agora um exemplo de formulário, né? Possível, não posso botar tudo muito aqui, mas vou orientar vocês para que façam isso corretamente. Por exemplo, aqui você tem a primeira coisa, a identificação daquela pessoa que está respondendo, tá? Somente em função do sexo e do nível educacional, tá? Não existe nome, nada.
Então, aqui você diz, nível educacional, sexo, por exemplo, feminino e masculino, né? Então, a pessoa escolhe um desses sexos, não existe outro oficialmente ainda, então teria que definisse por um deles. Nível educacional, pode ser primário, médio incompleto, médio completo e outro. Então, você parte do mais simples para o mais complexo, né? Então, aqui eu não sei se esses termos estão corretos, se ainda se chama primário e nível médio, eu não sei. Mas seria o básico, né? Nível básico, nível médio, aqui que foi incompleto e o nível médio completo, tá certo? Então, vocês estão vendo, e também tem outra opção aqui, que seria outro. Digamos que a pessoa seja formada em administração, por exemplo. Então, ela vai colocar aqui superior, tá? Nível superior. Agora, eu quero dizer o seguinte, que vocês observem que cada resposta aqui, quando vocês formularem as perguntas, as opções de resposta, elas devem ser excludentes entre si. O que é que isso significa? Que ninguém pode dizer que tem curso primário e que tem curso médio completo, tá certo? Então, você ou tem primário ou tem médio, não é? Completo. Ou se você tem um nível superior, você não pode botar que tem médio completo, você vai botar aqui a essa outra opção. Por exemplo, sexo, ou masculino ou feminino, ninguém pode botar as duas coisas, correto? Então, sempre tem esse cuidado de que as suas opções de respostas sejam excludentes entre si, que o respondente só possa assinalar uma das respostas, certo? Agora, eu mostro aqui a primeira pergunta, que seria uma pergunta fechada, tá? Onde eu já apresento as opções de resposta. Você está satisfeito com ações sociais da empresa? Então, aqui tem satisfeito, mais ou menos satisfeito, insatisfeito. Ou então, não sabe, não respondeu, né? Então, a pessoa vai se situar também entre uma dessas respostas, tá? Bem objetivo. E eu dou também aqui o exemplo de uma pergunta aberta. E eu quero que as pessoas respondam aqui o que é que elas pensam. Então, seria: cite 3 ações que a empresa vai estar desenvolvendo para o bem-estar dos empregados, certo? Então, aqui ela vai colocar, a pessoa vai colocar 3 ações que ela acha que seja interessante, que seja importante, certo? Então, aí você vai ter dados que são bem mais significativos para você poder ampliar o seu estudo. Agora, essa pergunta, você poderia transformá-la em uma pergunta mista, ou seja, você colocaria aqui todas as opções que você considera que existam, por exemplo, vale transporte, vale refeição, creche, aumente salário, não sei o quê. Então, você vai colocar aqui cursos de especialização. Então, você colocaria aqui todas as opções para a pessoa escolher 3 daquelas. E se alguma ação que ela acha que seria interessante citar não estivesse naquelas opções, você colocaria uma opção outra e a pessoa colocaria ali qual era essa outra opção que não foi privilegiada, né, na sua pergunta. Tá certo? Entendeu isso? Bem, vamos para a etapa de apuração e de análise, que vem depois que você consegue recolher os dados, né? Então, a primeira ação que se deve fazer é fazer uma crítica dos formulários. Ou seja, você vai analisar se aqueles formulários todos estão corretamente preenchidos, se não houve duplicidade de resposta assinalada, se existe perguntas que não tiveram respostas, tá certo? Assinaladas. Então, todos esses aspectos e outras coisas, você vai eliminar essa resposta
aquela pergunta do questionário. Se for apenas uma questão, você pode manter o questionário com as outras respostas e essa resposta será eliminada. Mas se um questionário que tenha muitas falhas, você poderá descartar e deixar de lado. E você vai trabalhar somente com esses que estão corretos. Agora, você depois vai apurar cada pergunta considerando as respostas. Por exemplo, aquela pergunta, você está satisfeito, insatisfeito, pouco satisfeito, não respondeu? Você vai somar cada opção dessa em relação a todos os formulários, para você chegar à conclusão de quantos responderam satisfeito, de quantos responderam insatisfeito e etc. Certo? Então, você vai fazer isso com cada pergunta. E depois, você vai, de cada apuração dessa, você vai destacar aqueles que são do sexo masculino e aqueles do sexo feminino. Então, você também vai fazer uma segunda apuração considerando essa categoria de resposta. E também poderá fazer em função do nível educacional. Cada resultado você vai dividir nos vários níveis que aparecem. Entenderam isso? E esses resultados aí, você vai transformar em percentuais. Porque, veja bem, o total de questionários apurados, ou seja, vamos dizer, 100%, é 100%, né? 100 questionários seriam 100%. Então, cada resposta representa um percentual desse 100%. E isso que você vai tirar de forma aritmética para poder chegar aos percentuais todos, tá bom? E esses resultados serão também apresentados em forma de tabelas e gráficos para produzir uma melhor informação a quem vai analisar. Agora, se você também tem as respostas abertas, né? Que podem ser várias possibilidades de resposta. Então, você vai procurar categorizar essas respostas. Por exemplo, se eu tenho ali quais são as aspirações por ações da empresa, aí tem aumento do valor do vale-refeição, aumento de salário periódicos, não é? Diminuição de horas de trabalho, creche, etc. Então, o que você vai fazer? Essas opções que são todas a nível econômico, são reivindicações econômicas, por exemplo, aumento de vale-refeição e aumento de salário, etc., você junta numa categoria chamada econômica. Tá? E as outras opções que não têm similaridade com outras respostas, você pode perfeitamente colocar como uma opção real, tá? Uma categoria específica. Tá? Então, esse é o cuidado que você terá que fazer, terá que ter, para poder ter respostas mais adequadas ao que você precisa obter, certo? Então, esses seriam os seus cuidados de apuração. Agora, com relação à análise de dados, você tem duas ações a fazer. A primeira seria analisar esses percentuais que estão em tabela e você vai cruzar entre si várias respostas com outras respostas de outra pergunta. Então, duas perguntas podem proporcionar um cruzamento aí de informações. E você vai cruzar também, por exemplo, por sexo, quais são as ações que as mulheres consideram mais importantes para que a empresa implemente, quais são aquelas que ela não tem nenhuma importância, os homens desejam mais coisas diferentes das mulheres, então você vai cruzando isso aí. Por nível educacional também, será que existe alguma diferença de aspiração entre um nível e outro? Então também pode ser feito dessa maneira. Tá? Então, tendo isso como resultado, você já fez a sua análise, né? Você explorou os percentuais. Agora, você vai comparar os seus resultados com a teoria que você tomou como base.
por exemplo, um autor que dizia que encontrou que, na verdade, as mulheres aspiram mais aspectos econômicos do que os homens, por exemplo. E você constatou que, na sua pesquisa, você não viu isso, você viu o contrário. Os homens estão mais preocupados com as categorias econômicas do que as mulheres. Então, você vai dizer o seguinte, ora, o autor fulano de tal, ele fez o seu estudo em outro ambiente contextual, em outro ambiente social, por exemplo, nos Estados Unidos, o estudo dele, e isso não corresponde exatamente ao que acontece num país em desenvolvimento como o Brasil, etc, etc. Tá certo? Então, essas conclusões que você vai tirar, elas são super interessantes para que você possa responder se as hipóteses do seu trabalho estão corretas ou se foram falseadas, tá certo? Então, esse cuidado você tem que ter na hora de emitir as suas conclusões. Entenderam isso? Se não entenderam, já disse, me procurem através dos comentários aqui, através das minhas redes sociais, do meu site, e por favor, não deixem de assistir outra vez se realmente as questões não ficaram muito claras.